Mensagem número 46, na tarefa da paz, baseada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, onde Jesus diz: a minha paz vos dou. E Emmanuel comenta: todos ambicionam a paz, raros ajudam. Que fazes por sustentá-la? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de junturas inexcedivelmente singelas. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é conjunto de cidades, a cidade é agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. A harmonia da vida começará desse modo no íntimo de nossas próprias almas, ou toda a harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Onde surjam razões de queixa, seja a cooperação que restaura o equilíbrio. Onde medrem espinhos de sofrimento, seja a consolação que refaz a esperança. Detente na tolerância divina e renova para todas as criaturas de teu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. Ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor: a minha paz vos dou. E para que a paz se faça, na senda em que marchamos, é preciso que, à custa de nosso próprio esforço, se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. O interessante dessa mensagem é que, se a gente pensar na frase completa de Jesus, ele diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz que o mundo não pode dar. Então isso é muito importante, esse complemento é muito importante, porque quando ele diz que ele dá a paz que o mundo não pode dar, é porque ele está falando que essa paz é uma paz cultivada no nosso interior. Não é uma paz meramente formal, né, de acordos, digamos assim, entre nações ou entre egos, assim, é tipo um acordo assim: eu não te prejudico, você não me prejudica. Se você satisfaz meus interesses, então eu fico em paz com você, porque eu também estou satisfazendo seus interesses. Isso ainda é uma coisa muito superficial, né? A paz profunda é essa paz que Jesus disse que o mundo não pode dar. Por quê? Porque ela se baseia numa visão totalmente lúcida do mundo, né? Uma visão que vai muito além do ego, né? Uma visão disposta a prestar serviço, né? E não a negociar interesses, né? Então, essa paz, essa tarefa da paz, do ponto de vista da doutrina espírita, ela é uma tarefa íntima de cada um, como diz Emmanuel, intransferível, que cada um de nós tem que cultivar, né? Os ensinamentos espirituais dizem que a gente cria karma através de 3 esferas de ação: pensamento, fala e ação de corpo, né? A ação propriamente dita física, né? Então, o cultivo dessa paz interna faz com que a gente tenha pensamentos, falas e ações de corpo que vão gerar uma positividade, que vão gerar um karma positivo e que vão ter uma influência no nosso ambiente. Porque Emmanuel usa aqui, não sei se vocês repararam, inclusive a palavra irradiar. É uma paz que irradia, né? Irradia por quê? Porque se a gente cultiva no nosso íntimo e desenvolve cada vez mais as qualidades do equilíbrio, da tolerância, da misericórdia, do amor, né? Isso causa uma alteração na nossa própria energia, né? Na nossa própria aura, né? O que é a aura? A aura é aquilo que está em volta de nós e que irradia para o mundo a qualidade do nosso próprio ser, né? Então, essa paz é uma paz que começa no nosso íntimo. Por isso que Emmanuel também chama a atenção aqui para o fato de que as nações são um agrupamento de cidades, né? As cidades são um agrupamento de lares e os lares são um agrupamento de corações. Significa que a paz, ela começa, antes de tudo,
em nós mesmos. Então, o ponto-chave disso é que o karma coletivo, ele nada mais é do que o resultado da interação de todos os karmas individuais. Então, por exemplo, no nosso país a gente tem um karma próprio, né, que é o karma do nosso próprio país. Por exemplo, uma coisa muito negativa que a gente ainda hoje sofre as consequências dela foram 300 anos, se eu não me engano, né, de escravidão, né? Mais de 300 anos de escravidão, mais de 3 séculos de escravidão, que provocou muito sofrimento, que provocou muita dor, né, que deu origem a muita crueldade, e que ainda hoje é um problema que repercute na violência social, que a gente ainda não consegue, hoje em dia, né, equacionar nas nossas cidades, né, e mesmo no campo. Né? Em todo lugar você vê, na Amazônia tem conflito, Pantanal Mato Grossense tem conflito, né? Em todas as áreas rurais e urbanas a gente ainda tem muito conflito, que em grande parte decorre desse karma negativo, né? O karma da escravidão, né? Mas esse karma também ele é resultado, em última instância, dos karmas individuais de cada um de nós. Nós, em alguma medida, temos algum compromisso com isso, né? E portanto reencarnamos aqui. Por isso reencarnamos aqui, né? Então, quando a gente sorteia uma mensagem como essa na tarefa da paz, a gente tem que entender isso, né? Que quando a gente trabalha o nosso próprio interior, se melhora, né? E começa a ter ações de pensamento, de fala e de corpo mais positivas, nós vamos começar a ter uma influência positiva também sobre a coletividade, né? Começando pela nossa casa, né? Porque se os conflitos diminuem na família, eles vão diminuir também nas cidades, consequentemente vão diminuir nas nações e vão diminuir entre as nações. Então, toda a ação que tiver como objetivo diminuir a ignorância espiritual, que é a mesma coisa que dizer que é diminuir o egocentrismo, né? E criar mais nas pessoas o espírito de serviço, de prestação de serviço no sentido evangélico, né? Qual é o sentido evangélico da prestação de serviço? É o sentido de simplesmente trazer benefício aos seres, de fazer com que eles evoluam, de diminuir seu sofrimento, né? E esse sofrimento, ele começa e tem sua raiz, antes de tudo, nos nossos corações e nas nossas mentes, né? Enquanto nossos corações e nossas mentes dependerem de circunstâncias externas para que a nossa energia flua bem, nós vamos ter problemas e vamos ter sofrimento, porque a gente sabe que as coisas no mundo, elas são impermanentes, né? Então, quando a gente depende das circunstâncias externas, o que a gente gera? Desejo e apego. O desejo de que as coisas fiquem daquele jeito como a gente gosta, né? Se apega àquilo, tenta segurar aquilo, mas as coisas mudam, não tem jeito, é inevitável, né? Então, o nosso equilíbrio, ele não pode depender disso, né? A gente tem que, de alguma forma, acessar essa fonte interior de felicidade, que é aquela fonte que, onde, na linguagem cristã, se diz assim, entregar nas mãos de Deus, né? Na linguagem cristã, o que significa entregar nas mãos de Deus? Significa aceitar a forma como o mundo se move, né? Aceitar tudo o que acontece, né? Não no sentido de ficar passivo, né? Mas no sentido de ter o discernimento do que é que eu posso mudar, né? E aquilo que eu posso mudar, criar os meios hábeis, porque não adianta também saber o que eu posso mudar se eu não tiver habilidade para fazer a mudança, né? Mas discernir entre aquilo que eu posso mudar e aquilo que não está ao alcance do meu círculo de influência. Tem muitas coisas que a gente não pode fazer. Tem muitas coisas que a gente se comove, que a gente se condói, né? Mas que não está na nossa alçada, ou pelo menos no momento a gente não tem como intervir nessas coisas, né? Então, por exemplo, a gente pode se penalizar muito com a morte de animais, né? A maneira como são abatidos bois, como são abatidos frangos, né? Como eles são criados ali numa forma super antinatural, mas isso é uma coisa que só vai mudar quando a visão coletiva, né, tiver mudado, os hábitos alimentares da coletividade tiver mudado e a gente não precisar mais comer carne, por exemplo, né? Até lá, a gente pode até não pessoalmente, individualmente, se tornar vegetariano, por exemplo, mas não vamos alterar a realidade do sofrimento desses seres, né, que vão continuar morrendo e sendo abatidos, porque ainda isso vai demorar muito, né, para que
para que a visão mude, né? Então, esse discernimento entre o que está na nossa esfera de ação e o que não está na nossa esfera de ação, nos ajuda a não desperdiçar energia, né? Porque às vezes a gente desperdiça muita energia porque a gente fica pessimista, né? Olha só, esse país não tem jeito, olha como é que estão, olha como é que está a política, olha como é que está a economia, olha quanta corrupção, né? Que são esferas onde a gente não tem como ter uma ação direta, né? Nós não temos como acabar, por exemplo, com uma corrupção no país nem no mundo. Não temos como fazer isso, né? Nós não temos como evitar que inúmeras pessoas, né, no caso do nosso país, milhares de pessoas sejam assassinadas por ano, né? Isso vai acontecer, por quê? Porque são das circunstâncias do karma coletivo que nós estamos vivendo. Agora, se a gente se deixa levar pelo desânimo e pelo pessimismo, olhando para esse quadro, né, a gente enfraquece a nossa energia no campo onde a gente realmente poderia atuar. Por quê? Porque se eu desanimo, né, se eu me entristeço, o que acontece? A minha energia abaixa e eu irradio essa negatividade para aqueles que estão convivendo comigo e contribuo para que esse karma coletivo fique ainda mais pesado. Eu, ao invés de dar uma contribuição positiva, ainda que mínima, né, ainda que não vá mudar de uma hora para outra, eu acabo me somando a essa negatividade pelo meu desânimo e pelo meu pessimismo. Então a gente tem que saber também como reagir, né, principalmente hoje, que as notícias chegam muito rápido, né, as informações chegam assim quase que instantaneamente, se a gente for na internet, a gente tem que saber como que reagir a esse tipo de coisa sem se deixar envolver por uma negatividade. Por quê? Porque a mensagem de hoje ela está dizendo que a nossa tarefa da paz é dentro do nosso lar. É aqui, é com os mais próximos, né? Jesus fala amar o próximo como a si mesmo, ele não fala amar o distante, porque não tem como. Não temos o que fazer em relação ao que está distante, né? Porque distante aqui significa o quê? Fora do nosso círculo de influência, né? Fora da nossa abrangência. Então, onde é que eu posso praticar o amor? Com aqueles que estão próximos a mim. Se eu não pratico o amor com aqueles que estão próximos a mim, não tem outra opção. O que eu estou fazendo? Eu estou praticando alguma coisa que é o oposto do amor, né? Porque se não é uma coisa, é outra, né? Por isso que Emmanuel, aqui num determinado ponto, ele diz assim: se as coisas estiverem muito agitadas, muito tumultuadas, seja aquela voz que acalma, né? Se tudo estiver muito triste, se o ambiente estiver muito pesado, seja aquele que traz uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de alegria, porque essa tarefa da paz a que se refere a nossa mensagem é justamente essa tarefa cotidiana da convivência com os mais próximos, que várias vezes a gente inclusive tem dito aqui nos nossos estudos dos sábados, que é onde estão os nossos grandes desafios espirituais, né? São aquelas convivências que praticamente nos desafiam 24 horas por dia, né? A gente sabe disso, né? Então, inclusive nosso capítulo do Evangelho que nós estamos estudando agora, que é o capítulo 14, ele se refere exatamente à questão dos laços de família, né? O que significam os laços de família do ponto de vista espiritual, né? Significam exatamente aqueles seres que nasceram agrupados, né, no mesmo ambiente familiar, porque são aqueles que vão ajudar uns aos outros, tanto com as suas qualidades quanto com seus defeitos, a crescerem. Mas isso não vai acontecer automaticamente. Isso só vai acontecer se nós gerarmos no nosso íntimo, nos nossos corações e nas nossas mentes, a motivação de utilizar todos os acontecimentos cotidianos como um caminho de crescimento espiritual. Os mestres espirituais todos, e Jesus inclusive, fala isso, né? O lugar da prática é o nosso ambiente cotidiano. A gente pode até eventualmente se retirar para meditar algumas horas, se retirar por alguns dias ou alguns meses para fazer uma reflexão e aprofundar o autoconhecimento, mas a gente vai retornar para o mundo, para trazer para o mundo uma qualidade melhor, uma visão mais ampla, uma visão mais compassiva e mais amorosa.